Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e essa é a nossa segunda aula em que vamos falar sobre pré-história. Para pensarmos a pré-história, as origens da humanidade, antes temos que falar sobre a origem do mundo. E para explicar a origem do mundo não existe uma única teoria, existem algumas, né? Nós vamos aqui falar de duas teorias principais. A primeira delas é a teoria criacionista. A teoria criacionista é uma teoria de viés religioso que aparece em diferentes culturas ao longo da história, né? A que a gente mais conhece, a versão que a gente mais conhece da teoria criacionista é a versão cristã, que se baseia no livro da Bíblia chamado Gênesis. Mas existem outros povos, como gregos, chineses e etc., que tinham as suas próprias teorias criacionistas. Todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre a cosmologia grega, que falava que no início só existia o caos, né, uma espécie de vazio absoluto, e é a partir do caos que tudo foi sendo criado, os deuses, os titãs e todo o resto que a gente conhece. Então é um exemplo de teoria criacionista. Bom, mas a teoria criacionista que melhor a gente conhece é a teoria criacionista cristã, né? Ou judaico-cristã, aquela que está, como eu disse, no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, segundo essa teoria, o universo e todos os seres que o compõem são uma criação de Deus. Então, lá no livro primeiro da Bíblia vai estar explicado que Deus criou os céus e a terra, depois criou os homens à sua imagem e semelhança, determinou que se faça a luz e por aí vai, né? Então, daí tudo que existe no nosso mundo teria sido, segundo essa teoria, uma criação de Deus. Muito bem, passamos agora para a outra teoria, que é a teoria evolucionista. Diferentemente da teoria criacionista, essa outra teoria, ela tem um viés científico. O que eu quero dizer com isso? Que essa teoria foi construída a partir de uma série de estudos científicos que começaram principalmente com naturalistas como o francês Jean-Baptiste Lamarck e o inglês Charles Darwin. A partir dos estudos de cientistas como esses é que se construiu uma teoria que explica que o universo se originou com uma grande explosão cósmica ocorrida por volta de 13,5 bilhões de anos atrás e conhecida como Big Bang. A partir daí, né, os fragmentos dessa explosão, com o passar do tempo, e não é pouco tempo, estou falando de bilhões de anos, foram se resfriando e dando origem a toda a matéria que está presente no universo até hoje. Dessa forma, então, o planeta Terra teria surgido por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. As formas de vida surgiram por volta de 3,5 bilhões de anos e foram evoluindo, a princípio seres unicelulares, peixes, depois anfíbios, répteis, aves e, por fim, mamíferos. Então, esse processo foi um longo processo evolutivo que foi ocorrendo com base na adaptação desses seres ao meio. Então, espécies que melhor se adaptaram continuaram existindo, se reproduziram, e outras com menor capacidade de adaptação ao meio acabaram perecendo. Resumidamente, esse é o teor da teoria evolucionista, de modo que pessoas que acreditam que a teoria do Darwin fala da sobrevivência dos mais fortes se enganam, porque, na verdade, o segredo da evolução é a adaptabilidade e não a força das espécies. Passamos então a falar sobre a vida humana. Também a teoria evolucionista aponta que os seres humanos têm um ancestral muito remoto, surgido por volta de 60 milhões de anos atrás, que é o primata. Então, a partir do primata, teriam surgido diferentes espécies animais, né? Como, por exemplo, os chimpanzés e os bonobos, e em um outro galho dessa árvore evolutiva teria se originado a espécie humana. De modo que é um grande erro também pensar que a espécie humana teria evoluído a partir de alguma espécie de macaco. Em nenhum momento a teoria evolucionista afirma isso. O que essa teoria sugere é que tanto espécies de macacos quanto a espécie humana têm, num passado remoto, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, um ancestral comum.
que são os primatas. E a partir daí, diferentes espécies de animais foram se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegarmos à espécie humana, a qual nós pertencemos, que é a dos chamados Homo sapiens. Só que esse processo evolutivo ele é bastante longo, então houveram outras espécies que são ancestrais do Homo sapiens aqui na Terra. Eu listo alguma delas, como vocês podem ver. O Australopithecus, por volta de 4 milhões de anos atrás, o Homo habilis, depois o Homo erectus e, por fim, chegamos ao Homo sapiens e a sua subespécie que corresponde ao ser humano moderno, o Homo sapiens sapiens. Homo sapiens significa o homem sábio. Isso está relacionado ao tamanho do cérebro e à capacidade cognitiva da nossa espécie. Homo sapiens sapiens é algo como o homem sábio do seu saber, que isso quer dizer o homem que sabe, que tem consciência da sua própria capacidade cognitiva e utiliza ela para desenvolver coisas que tornam sua vida mais fácil. Essa é a grande característica distintiva do ser humano em relação a outras espécies. Agora, tem um ponto importante aqui. Quando a gente observa imagens que representam essas diferentes espécies que existiram antes do Homo sapiens, a gente tem uma impressão muitas vezes de que esse processo evolutivo foi um processo linear, que de uma espécie se passou a outra até se chegar ao Homo sapiens moderno. E não foi exatamente assim que aconteceu. Então, a imagem visual mais adequada para a gente entender seria a da árvore genealógica que eu estou mostrando aqui. E aí a gente percebe que diferentes espécies de ancestrais do ser humano coexistiram na Terra, na mesma época, no mesmo período. O que aconteceu para a gente chegar a uma única e última espécie que é o Homo sapiens moderno? Essas outras, em algum momento, desapareceram. Não foram capazes de se adaptar ou de sobreviver à concorrência com o Homo sapiens e, por isso, deixaram de existir. Um exemplo bastante conhecido é o do Neandertal, ou Homo neanderthalensis. O Neandertal chegou a conviver com a espécie humana e até mesmo, segundo pesquisas genéticas recentes, se procriar com o Homo sapiens um período em torno de 100 a 40 mil anos atrás. Então foram duas espécies que coexistiram, a do Neandertal e a do Homo sapiens. Mas em algum momento o Neandertal deixou de existir, foi uma espécie extinta, e o Homo sapiens prevaleceu, conseguiu sobreviver e é a espécie a qual nós pertencemos. Por fim, é importante dizer que os fósseis mais antigos de hominídeos descobertos até hoje foram encontrados no continente africano. É o caso do homem de Toumai, um Sahelanthropus de 7 milhões de anos, cujo fóssil foi encontrado em 2002. É o caso da Lucy, um Australopithecus de 3,2 milhões de anos, cujo fóssil foi encontrado em 1974. E é o caso também dos fósseis mais antigos de um Homo sapiens, que já foram encontrados em 1967, descobertos na Etiópia. Portanto, de acordo com as pesquisas e descobertas feitas até hoje, a África é o local de origem da nossa espécie e, por isso, é comumente chamada o berço da humanidade. Com isso, eu encerro essa primeira parte da aula e convido vocês a assistirem a segunda parte, em que nós vamos falar sobre o conceito de pré-história e as etapas em que ela se divide. Um abraço e até lá!